Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito especial sobre o Salmo 68, que é um salmo de vitória e louvor, em que o salmista celebra a Deus como o guerreiro, o libertador, o rei e o provedor do seu povo. Ele recorda as maravilhas que Deus fez no passado, desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida. Ele também expressa sua confiança e gratidão a Deus, que o salva e o protege contra os inimigos e o cativeiro. Ele ainda convida todos os povos e nações a se juntarem ao coro de adoração ao Deus único e verdadeiro. Acompanhe comigo. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus. E folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus. Pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus. No seu lugar santo, Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se, e os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância. Confortaste a tua herança, quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, fizeste provisão da tua bondade para o pobre. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa. E aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, e as suas penas, de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para sua habitação. E o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares. Milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Recebeste dons para os homens. E até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos, e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor: eu os farei voltar de Bazã. Farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e no mesmo a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás. Entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações. Ao Senhor, desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles. Os príncipes de Judá com o seu ajuntamento. Os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. O teu Deus ordenou a tua força. Fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Por amor do teu templo em Jerusalém. Os reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações, até que cada um se submeta com peças de prata. Dispersa os povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito.
A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus. Cantai louvores ao Senhor. Aquele que cavalga sobre os céus dos céus, que são desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz, dá um brado veemente. Atribuí a Deus fortaleza. A sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Este salmo nos ensina algumas lições muito importantes sobre a nossa relação com Deus e com a sua vitória. Vamos ver quais são elas. A primeira lição é que devemos confiar em Deus como nosso guerreiro e libertador. O salmista diz que devemos confiar em Deus, que se levanta e dispersa os seus inimigos, que os impele como fumaça e os derrete como cera. Ele reconhece que Deus é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o vencedor de todas as batalhas. Ele reconhece que Deus é o Libertador, o Redentor, o Salvador, o que nos tira do cativeiro e nos leva à liberdade. Ele confia em Deus como o seu guerreiro, o seu libertador, o seu escudo. E você, meu irmão, minha irmã, como você confia em Deus como seu guerreiro e libertador? Você confia em Deus, ou se apavora? Você confia em Deus, ou se desanima? Você confia em Deus, ou se rende? Você confia em Deus, ou se rebela? Você confia em Deus, ou se afasta dele? Você confia em Deus como seu guerreiro, ou como seu adversário? Você confia em Deus como seu libertador, ou como seu opressor? Você confia em Deus como seu escudo, ou como seu algoz? Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a confiar em Deus como seu guerreiro e libertador, como o salmista confiava. Eu quero te convidar a confiar em Deus em todo o tempo, em todo lugar, em toda situação, como o salmista confiava. Eu quero te convidar a confiar em Deus com fé, com coragem, com ousadia, com esperança, como o salmista confiava. Eu quero te convidar a confiar em Deus como Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o vencedor de todas as batalhas, como o salmista confiava. Eu quero te convidar a confiar em Deus como Libertador, o Redentor, o Salvador, o que nos tira do cativeiro e nos leva à liberdade, como o salmista confiava. Eu quero te convidar a confiar em Deus como seu escudo, o seu refúgio, o seu socorro, o seu livramento, como o salmista confiava. Eu quero te convidar a confiar em Deus como seu tudo, como seu basta, como seu suficiente, como o salmista confiava. A segunda lição é que devemos celebrar a Deus como nosso Rei e Provedor. O salmista diz que devemos celebrar a Deus, que subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, recebeu dons para os homens, e que habita entre eles. Ele também diz que devemos celebrar a Deus, que de dia em dia nos carrega de benefícios, que é o Deus da nossa salvação, que nos livra da morte. Ele reconhece que Deus é o Rei, o soberano, o Senhor, o que reina sobre os céus e a terra. Ele reconhece que Deus é o provedor, o doador, o abençoador, o que supre todas as nossas necessidades. Ele celebra a Deus como o seu Rei, o seu provedor, o seu tesouro. E você, meu irmão, minha irmã, como você celebra a Deus como seu Rei e provedor? Você celebra a Deus, ou o ignora? Você celebra a Deus, ou o despreza? Você celebra a Deus, ou o ofende? Você celebra a Deus, ou o desafia? Você celebra a Deus, ou o esquece? Você celebra a Deus, ou o abandona? Você celebra a Deus como seu rei, ou como seu servo? Você celebra a Deus como seu provedor, ou como seu devedor? Você celebra a Deus como seu tesouro, ou como seu lixo? Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a celebrar a Deus como seu rei e provedor, como o salmista celebrava. Eu quero te convidar a celebrar a Deus em todo o tempo, em todo lugar, em toda situação, como o salmista celebrava. Eu quero te convidar a celebrar a Deus com todo o seu ser, com toda a sua expressão, com toda a sua emoção, com toda a sua devoção, como o salmista celebrava. Eu quero te convidar a celebrar a Deus como Rei,
o soberano, o Senhor, o que reina sobre os céus e a terra, como o salmista celebrava. Eu quero te convidar a celebrar a Deus como o provedor, o doador, o abençoador, o que supre todas as nossas necessidades, como o salmista celebrava. Eu quero te convidar a celebrar a Deus como o seu tesouro, o seu bem, o seu prazer, o seu delírio, como o salmista celebrava. Eu quero te convidar a celebrar a Deus como o seu tudo, como o seu basta, como o seu suficiente, como o salmista celebrava. A terceira lição é que devemos louvar a Deus pelo seu santuário e pela sua fortaleza. O salmista diz que devemos louvar a Deus, que habita no seu lugar santo, que cavalga sobre os céus dos céus, que envia a sua voz, que dá um brado veemente. Ele também diz que devemos louvar a Deus, que é tremendo desde os seus santuários, que é o Deus de Israel, que dá força e poder ao seu povo. Ele reconhece que Deus é o santo, o puro, o incomparável, o que habita na luz inacessível. Ele reconhece que Deus é o forte, o poderoso, o tremendo, o que domina sobre todas as coisas. Ele louva a Deus pelo seu santuário, pela sua fortaleza, pela sua majestade. E você, meu irmão, minha irmã, como você louva a Deus pelo seu santuário e pela sua fortaleza? Você louva a Deus, ou o ignora? Você louva a Deus, ou o despreza? Você louva a Deus, ou o ofende? Você louva a Deus, ou o desafia? Você louva a Deus, ou o esquece? Você louva a Deus, ou o abandona? Você louva a Deus pelo seu santuário, ou pelo seu profano? Você louva a Deus pela sua fortaleza, ou pela sua fraqueza? Você louva a Deus pela sua majestade, ou pela sua insignificância? Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a louvar a Deus pelo seu santuário e pela sua fortaleza, como o salmista louvava. Eu quero te convidar a louvar a Deus em todo o tempo, em todo lugar, em toda situação, como o salmista louvava. Eu quero te convidar a louvar a Deus com todo o seu ser, com toda a sua expressão, com toda a sua emoção, com toda a sua devoção, como o salmista louvava. Eu quero te convidar a louvar a Deus como o santo, o puro, o incomparável, o que habita na luz inacessível, como o salmista louvava. Eu quero te convidar a louvar a Deus como o forte, o poderoso, o tremendo, o que domina sobre todas as coisas, como o salmista louvava. Eu quero te convidar a louvar a Deus pelo seu santuário, pelo seu templo, pelo seu trono, pelo seu altar, como o salmista louvava. Eu quero te convidar a louvar a Deus pela sua fortaleza, pela sua segurança, pela sua proteção, pela sua defesa, como o salmista louvava. Eu quero te convidar a louvar a Deus pela sua majestade, pela sua glória, pela sua beleza, pela sua excelência, como o salmista louvava. Eu quero te convidar a louvar a Deus como o seu tudo, como o seu basta, como o seu suficiente, como o salmista louvava. A quarta e última lição é que devemos convidar a Deus para que todos os povos e nações o adorem e o temam. O salmista diz que devemos convidar a Deus, que repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações, que dispersa os povos que desejam a guerra. Ele também diz que devemos convidar a Deus, que recebe presentes dos reis, que é temido por todos os confins da terra. Ele reconhece que Deus é o juiz, o governador, o legislador, o que julga e governa todas as nações. Ele reconhece que Deus é o desejado, o admirado, o respeitado, o que atrai e conquista todos os povos. Ele convida a Deus para que todos os povos e nações o adorem, o temam, o glorifiquem. E você, meu irmão, minha irmã, como você convida a Deus para que todos os povos e nações o adorem e o temam? Você convida a Deus, ou o exclui? Você convida a Deus, ou o restringe? Você convida a Deus, ou o limita? Você convida a Deus, ou o isola? Você convida a Deus, ou o esquece? Você convida a Deus, ou o abandona? Você convida a Deus para que todos os povos e nações o adorem, ou o odeiem? Você convida a Deus para que todos os povos e nações o temam, ou o desprezem? Você convida a Deus para que todos os povos e nações o glorifiquem, ou o humilhem? Meu irmão, minha irmã,
eu quero te convidar a Deus para que todos os povos e nações o adorem e o temam, como o salmista convidava. Eu quero te convidar a Deus em todo o tempo, em todo lugar, em toda situação, como o salmista convidava. Eu quero te convidar a Deus em todo o tempo, em todo lugar, em toda situação, como o salmista convidava. Eu quero te convidar a Deus com fé, com amor, com zelo, com compaixão, como o salmista convidava. Eu quero te convidar a Deus como juiz, o governador, o legislador, o que julga e governa todas as nações, como o salmista convidava. Eu quero te convidar a Deus como o desejado, o admirado, o respeitado, o que atrai e conquista todos os povos, como o salmista convidava. Eu quero te convidar a Deus para que todos os povos e nações o adorem, o temam, o glorifiquem, o exaltem, o bendigam, como o salmista convidava. Eu quero te convidar a Deus como o seu tudo, como o seu basta, como o seu suficiente, como o salmista convidava. Meu irmão, minha irmã, estas são as 4 lições que eu aprendi com o Salmo 68, e que eu quis compartilhar com você. Eu espero que elas tenham sido úteis e edificantes para a sua vida espiritual. Eu espero que elas te inspirem a confiar em Deus, a celebrar a Deus, a louvar a Deus, a convidar a Deus, como o salmista fazia. Eu espero que elas te ajudem a ter uma experiência mais profunda, mais intensa, mais verdadeira, mais real, mais viva, mais feliz com Deus, como o salmista tinha. Eu quero terminar este vídeo com uma oração, pedindo a Deus que Ele nos abençoe com a sua graça, com o seu amor, com a sua presença, com a sua paz. Ore comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por assistir a este vídeo. Eu espero que ele tenha sido uma bênção para você. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te fortaleça, te alegre, te dê vitória. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te fortaleça, te alegre, te dê vitória. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amém.